Este é o novo avião de sexta geração chinês, um dos protótipos mais inovadores das últimas décadas. Os Estados Unidos da América aparentam estar atrasados no desenvolvimento de aviões de sexta geração, e a Europa está ainda pior. Por que o projeto EFCAS europeu corre mais risco do que você imagina? Por que a melhor opção para um avião de quinta geração poderia ser o Jet 20 chinês? Por que os aviões de hoje têm mais telas do que um Tesla? Ou por que a China deu um passo atrás com seus aviões de combate? É o que você está prestes a descobrir. E agora sim, vamos com os melhores aviões de quinta e sexta geração. Os aviões atuais serão aposentados nos próximos anos. Os aliados dos Estados Unidos da América que operavam os F-16 estão migrando para o F-35. Vimos isso nos últimos anos com várias nações como Noruega, Países Baixos, Dinamarca, Grécia ou Bélgica. A Alemanha, por outro lado, que até agora era um dos países que se recusavam a adquirir os F-35, acabou por baixar a cabeça e adquirir várias unidades. Então parece que realmente estamos começando a fechar o livro dos aviões de quarta geração. Neste vídeo, analisaremos os aviões de quinta geração existentes e os projetos de aviões de sexta geração já em desenvolvimento. Para responder à pergunta definitiva, qual é o caça que um país deveria comprar caso precise de um avião de combate nos próximos anos? O futuro parece bastante interessante, pois está se abrindo um novo leque de fabricantes de caças de quinta geração. Durante a Guerra Fria, estava claro que os melhores aviões eram fabricados pelos americanos ou pelos soviéticos. Alguns países europeus mantiveram um alto padrão após a queda da União Soviética, mas não era comum. A Rússia não tinha tanto dinheiro para investir neste tipo de aviões, então passaram muitos anos sem projetar nenhum avião. O gigante americano teve o monopólio dos aviões furtivos por muitos anos, começando com o F-117, posteriormente o B-2, mais tarde o F-22 e finalmente o F-35. Estes foram os vencedores. Nos Estados Unidos da América, os contratos geralmente são atribuídos por concurso. O F-117 tinha um concorrente, assim como os outros aviões, embora apenas o IF-23 e o X-32 tenham se tornado aeronaves. Bem, se somarmos todos esses aviões e incluirmos o TestBlue, temos um total de 7 aviões fabricados nos Estados Unidos. No início dos anos 2000, nessa data não havia um único avião furtivo de nenhum outro país. Atenção, porque não devemos confundir avião furtivo com avião de quinta geração. O F-117 era um avião furtivo, mas não era de quinta geração. Primeiro porque sua tecnologia era muito antiga e segundo porque na verdade não era um caça, era um avião de ataque. Isso também se aplica ao bombardeiro B-2 e ao futuro BDOIS-1 Raider. Então realmente, se ficarmos apenas com os aviões de caça dos Estados Unidos, temos o F-22 e o F-35. E isso é o que os Estados Unidos têm de quinta geração, não parece que vão ter mais nada. Depois desses, 2 aviões irão para os caças de sexta geração. A Rússia já tem o Sukhoi 57 e está trabalhando no Sukhoi 75. O primeiro deles é um avião que já está introduzido nas fileiras da Força Aérea Russa, no entanto, parece não ser tão bom quanto prometiam. A Rússia quer vender o produto a qualquer custo para reduzir despesas, mas praticamente nenhum país demonstra interesse na compra. É um avião bimotor com grande manobrabilidade, mas que por algum motivo não obtém sucesso. A Índia, inicialmente envolvida no desenvolvimento e fabricação do avião, decidiu sair às pressas do projeto, ao ver que as capacidades seriam muito inferiores ao prometido e os custos altíssimos. Além disso, a Rússia não se mostrou muito aberta a compartilhar os avanços tecnológicos com a Índia, então, por enquanto, eles vão se manter à margem. O Sukhoi 75, por outro lado, é um avião monomotor leve e há muitos anos os russos preferiam aviões que tinham 2 motores. Mas parece que agora eles apostaram novamente nesta ideia. Assim, com ambos os aviões, a Rússia tem um avião grande e um pequeno, similar aos Estados Unidos, que tem o F-22 e o F-35. A Turquia, por sua vez, está desenvolvendo um avião de combate de quinta geração, o Taycan Veraz. Os turcos se envolveram no programa do F-35, o que implicava que suas empresas ajudariam a projetá-lo para posteriormente adquiri-lo em sua força aérea. Em primeiro lugar, pediram 30 unidades e falavam em pedir um total de até 100.
mas por questões de segurança nacional, os Estados Unidos da América vetaram a venda do avião, pois eles estavam se aproximando muito da Rússia. Isso explodiu quando a Turquia, no ano de 2019, comprou os sistemas de defesa russos S-400. Nesse momento, a Turquia foi expulsa do programa do F-35 e vetada da venda do avião. Há alguns anos, já se dizia que desenvolveriam um avião de quinta geração. Então, assim que viram que iriam ficar sem o F-35, levaram muito a sério o seu próprio avião. Talvez graças ao conhecimento que haviam adquirido por terem entrado previamente no programa do F-30. E 5 no ano de 2024, para surpresa de absolutamente todo o mundo, o Taycan voou pela primeira vez. Esta aeronave utiliza 2 motores, e vista de frente é um tanto similar ao F-20 e 2 Raptor. Porém, um primeiro voo não garante nada, a Turquia parece estar realmente séria. Mas uma coisa é a aeronave voar, e outra muito diferente é ter as capacidades de um avião de quinta geração. Outro avião de quinta geração que está prestes a entrar em serviço é o sul-coreano KAIKF-21 Boramai, um avião multiuso projetado especificamente para a Coreia do Sul e Indonésia. De fato, 20% do projeto pertence à Indonésia. O primeiro voo deste avião foi em 2022, e espera-se que a produção em massa comece em 2026, com 40 aeronaves para a Coreia do Sul. De acordo com relatos, até 2032 eles terão cerca de 120 unidades em suas fileiras. Este avião opera 2 motores, e algo importante a dizer é que apesar de ter capacidades furtivas, a ideia é carregar as armas e qualquer outra coisa que queiram levar em pods externos sob as asas, algo que se sabe que quebra a furtividade. Mas disseram que em versões futuras vão trabalhar para incluir baias de mísseis internas para que isso não aconteça. Esta é uma das razões pelas quais os aviões de quinta geração são tão grandes, porque geralmente carregam todas as suas armas em baias internas, dentro do próprio avião. Dessa forma, eles não alteram sua geometria, já que se sabe que isso é o mais importante para ocultar o sinal de radar. Exato! Estou publicando uma série de vídeos sobre a tecnologia furtiva e os avanços dos Estados Unidos nessa área. Você tem um vídeo na descrição. No início dos anos 2000, a China começou a projetar o J-20, um avião com o qual pretendiam lutar contra os Estados Unidos da América para ganhar a supremacia aérea em caso de conflito. Este avião começou a ser introduzido em 2017 e até o início de 2025 já existem mais de 300 unidades operando na China. Algo muito característico do avião é o seu grande tamanho. É um dos maiores aviões de combate de todo o mundo, porque a China é um país enorme. E, além disso, tem possíveis conflitos abertos do Pacífico com Taiwan e Estados Unidos, onde as distâncias são enormes, mas também no sudoeste com a Índia. Assim, era essencial que este avião pudesse voar longas distâncias. E isso é permitido por um avião enorme, com tanques de combustível muito grandes. Ademais, é conhecido que este avião priorizou a manobrabilidade em vez da furtividade. Isso é claramente denotado pelos canards, superfícies móveis na parte da frente, pois aumentam a assinatura do radar. Se priorizassem a furtividade, não os teriam incluído. Algo um tanto estranho é que a China apresentou em 2024 uma variação de um J-20 de 2 lugares. Ou seja, por algum motivo eles voltam a ter 2 pessoas em um avião de combate. Não sabemos muito bem por que isso pode ser, mas se é porque a integração de sensores não é tão boa quanto diziam, é uma péssima notícia para eles. Outro avião que a China mostrou é o J-35, um avião de quinta geração menor que o J-20. Este avião, a verdade é que se parece muito com o F-35 americano, visto de frente. Além disso, já confirmaram que, assim como o F-35 também terá uma versão naval capaz de pousar em porta-aviões. Isso sim, deve-se deixar claro que este avião, visto de trás, não se parece em nada com o F-30. E principalmente porque tem 2 motores enquanto o F-35 tem apenas um. Certamente isso seja porque a tecnologia de motores não está tão avançada na China como nos Estados Unidos. Por isso não foram capazes de gerar a potência suficiente com apenas um motor. No final de 2024, o gigante asiático voou pela primeira vez um avião muito estranho. Jamais vimos algo semelhante. Como sua geometria lembra um diamante, podemos intuir que seu objetivo principal é esconder sua assinatura de radar. Além disso, não possui estabilizador horizontal nem vertical
E esse é um dos pontos que tornam um avião mais indetectável, mas, por outro lado, reduz sua manobrabilidade. O que sabemos desta aeronave é que ela é imensa. Ele foi visto voando em paralelo com um J-20 e este parecia pequeno ao lado do novo design, quando na realidade o J-20 é um dos maiores aviões de combate que existem. O mais surpreendente foi que ele tem 3 motores. O avião possuía 3 saídas de ar visíveis em algumas fotos, além de 2 entradas de ar na parte inferior e uma entrada de ar na parte superior da fuselagem. Algo absolutamente incrível. A razão pela qual este avião possui 3 motores é desconhecida, mas pode ser porque o avião é enorme e precisa dos 3 motores. Até atingir a velocidade de cruzeiro, desligue os motores laterais e opere apenas com o motor central para diminuir o consumo de combustível. Dizem que esse motor central pode funcionar como um motor ramjet para atingir velocidade de cruzeiro supersônica, mas isso é impossível pelo fato de ter a entrada de ar na parte superior da fuselagem. Já falei sobre isso na minha série de vídeos sobre aeronaves hipersônicas. De qualquer forma, é outro avião gigantesco da China, talvez para poder cobrir distâncias muito maiores ou para poder carregar mais bombas e mísseis. Mas sinceramente não há mais informações além do que contei. Surpreendentemente, além deste avião, a China mostrou outro com uma geometria igualmente muito estranha. Sobre este outro avião, pouco pode ser dito, pois apenas um vídeo de baixa qualidade vazou. O que está claro é que a China está muito séria há alguns anos. Aparentemente, há outros países que também estão desenvolvendo aviões de 5ª geração, como é o caso da Índia, Japão e Suécia. Mas todos esses projetos estão muito atrasados em relação aos demais, por isso estou incluindo-os na mesma categoria. Mas, o que faz um avião ser considerado de 5ª geração? O critério é um tanto subjetivo, mas parece haver consenso de que um avião de 5ª geração deve ser capaz de ocultar seu sinal de radar e ter uma boa fusão entre sensores, entre outras características. Porém, um avião como o Eurofighter, que possui tecnologia avançada e fusão de sensores, não é considerado de 5ª geração, pois não é capaz de ocultar seu sinal de radar. Olha, esta é a cabine de um F-4 Phantom, um avião de 3ª geração, mas espera porque isto é a parte do piloto. O F-4 Phantom operava com outra pessoa atrás, então isso é o que se encontrava quando se sentava. O que se pretende com a fusão de sensores é que todos esses instrumentos não sejam necessários e que o avião mostre ao piloto apenas o que ele precisa saber. É o caso do F-35, um avião que pode realizar todas as tarefas do F-4, mas faz isso com apenas um piloto e com uma tela grande e pouco mais. Essa tela exibe ao piloto as informações necessárias de acordo com o momento do voo e suas ações. Usando o capacete com o head-up display como auxílio, um avião de 5ª geração deve ter em algum nível toda essa integração de sensores. De fato, todos os aviões de 5ª geração precisam de apenas um piloto, embora alguns possam incluir uma versão com 2, como o novo J-20 chinês. Mas não está claro por que seria necessário um segundo piloto, já que uma boa integração de sensores tornaria isso desnecessário. Mas espera aí, o avião chinês que voou no final de 2024 não era de 6ª geração? Isso é o que todo mundo tem dito, mas eu sinceramente não acredito. Primeiro, porque ainda não se sabe qual é a diferença entre um avião de 5ª e 6ª geração. Ainda estão sendo estabelecidas as bases do que será necessário no futuro, quando tivermos uma eletrônica muito melhor. Então realmente parece que esse avião é simplesmente outro de 5ª geração, mas com uma geometria um tanto estranha. Atualmente existem vários projetos de caças de 6ª geração já definidos, porém a longo prazo. Estima-se que, no mínimo, entrarão em serviço na década de 2040. Em primeiro lugar, o projeto mais comentado, sem dúvida, é o do EFCAS, um projeto no qual participam Espanha, Alemanha e França. O objetivo é que o avião se comunique perfeitamente com outras plataformas, sejam elas terrestres, marítimas ou de qualquer tipo, inclusive que possam ser implantados enxames de drones e aviões de combate não tripulados para realizar tarefas muito perigosas. Na verdade, o projeto EFCAS não é apenas um avião de combate, mas sim um conjunto de sistemas, entre os quais está um novo caça de 6ª geração. Sinceramente, trago uma má notícia. Nem Espanha, nem Alemanha, nem França participaram de um projeto de avião de 5ª geração. Será que eles conseguirão projetar um caça de 6ª geração? Pela experiência, sabemos que quando algo é feito pela primeira vez,
não sai perfeito. Mas isso ainda está para ser visto. Essa é a razão pela qual eu duvido da furtividade de todos os aviões de combate, exceto os americanos. Mas mais do que tudo, porque eles já têm essa tecnologia há décadas e, além disso, já derrubaram um avião furtivo. E, como sempre, aprende-se mais com os erros. Outro projeto em destaque é o Tempest, envolvendo o Reino Unido, Japão e Itália. Um projeto que enfrentou diversos contratempos, com muitos candidatos buscando se juntar. Neste caso, o Reino Unido e a Itália já participaram no desenvolvimento do F-35. Por isso, já tem algum conhecimento sobre furtividade e fusão de sensores. Na verdade, este projeto é chamado de Programa Global de Combate Aéreo, mas todo mundo continua chamando de Tempest. A Rússia, por outro lado, diz que já está trabalhando em um avião de sexta geração. Mas isso é difícil de acreditar, principalmente vendo que o projeto do Sukhoi 57 tem sido um desastre e eles não estão conseguindo vendê-lo. A China também afirma que está trabalhando em um avião de sexta geração. Isso é mais crível, já que o Jet 20 tem tido muito sucesso e possui recursos significativos para investir em defesa. Os Estados Unidos da América, por sua vez, também estão cumprindo suas obrigações, embora de maneira discreta até o momento. No início da década de 2010, anunciaram que começaram a pensar em um substituto para o F-22. O Raptor, como vemos, foi projetado no início dos anos 90. E este substituto foi apelidado de Next Generation Air Dominance, sigla para Next Generation Air Dominance. A ideia era que este avião pudesse durar até a década de 2030. Cogitou-se que este avião servisse para a Força Aérea e Marinha, mas aparentemente não será o caso. Cada um operará um avião distinto, com diferentes requisitos. Nos últimos anos, o projeto do Next Generation Air Dominance tem tido altos e baixos e parece que foi interrompido por alguns meses, para analisar, sem pressa, quais capacidades a aeronave deverá cumprir antes de iniciar seu design. Em qualquer caso, como eu dizia no início, o programa está sendo desenvolvido de forma muito secreta, sem quase nenhuma informação ao público. Além desses países, outros como Índia e Brasil também afirmam estar desenvolvendo aviões de sexta geração, mas por enquanto não levaria isso muito a sério. É mais provável que se juntem a algum projeto existente. Inclusive, comenta-se que a Suécia já faz parte do programa Tempest, mas que ainda não foi oficializado. A Índia começou a se interessar pelo projeto EFCAS, então é possível que se junte? E até a Arábia Saudita também mostrou um grande interesse em se juntar ao Tempest. Então, tendo visto todos os aviões de quinta geração e os que vão existir de sexta, qual avião eu deveria escolher? Um país que gostaria de se armar nos próximos anos? A primeira decisão é: pode-se esperar cerca de 20 anos ou é necessário ter o avião já? Se o avião for necessário imediatamente, teríamos que escolher um de quinta geração, preferencialmente um que já sabemos que está funcionando bem. Além disso, nem todos os aviões estão disponíveis. Para começar, o F-22 Raptor não pode ser comprado por nenhum outro país além dos Estados Unidos, então teríamos que descartá-lo. Depois, este país em questão teria que ver com quem quer se aliar, se é um país próximo ao Ocidente. Uma opção poderia ser o F-35, embora também possam ser considerados o Thai turco ou o Kai coreano. Neste caso, a escolha dependeria das relações que o país tivesse com os outros dois. Mas ambos os projetos estão muito verdes. Assim, se comprasse um desses aviões nos primeiros anos, certamente viria com inúmeros problemas. Afirmo novamente que voar um avião pela primeira vez é muito diferente de fazê-lo funcionar em combate. Se este país fosse aliado do outro bloco, surgiria a opção dos aviões russos ou chinos. Para um caça versátil e de bom desempenho, o ideal seria o J-20. Se você busca um avião menor, a melhor escolha seria o J-35. E sobre os novos aviões chineses? Não vamos opinar por falta de informação. Mas se a Rússia nos oferecesse algo que fosse economicamente muito interessante, poderíamos optar pelo Sukhoi 57, ou até mesmo esperar pelo Sukhoi 75. Mas essa última opção acredito que é muito arriscada por problemas de atrasos. Por outro lado, se pudéssemos esperar uns 20 anos para adquirir um novo avião, poderíamos apostar em um projeto de sexta geração. O mais interessante talvez seria se interessar por alguma opção europeia e tentar fazer parte de algum programa para obter algum benefício, já que os projetos ainda estão começando e poderia ser possível adotar um novo integrante. As opções americanas para a Marinha e para a Força Aérea ainda não se sabe muito bem quais requisitos têm e também não parece que tenham se aberto para nenhum outro integrante.
Porém, isso pode mudar com o governo Trump. Por outro lado, o projeto chinês é provavelmente o mais confiável no outro bloco, devido aos grandes investimentos em tecnologia militar. Além disso, com seus interesses expansivos, podem começar a se interessar em exportar aviões de combate em larga escala, algo inédito até agora. Sim, pode ser interessante avaliar essa opção. Em suma, o futuro se torna interessante pela variedade de aviões de quinta e sexta geração que haverá. Esperamos nos próximos anos poder ver cada um desses aviões em algum festival aéreo. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.